Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E galera, vocês lembram que eu falava para vocês que eu tô preocupado com o dia 9 de agosto, na votação dos sócios lá no Parque São Jorge, que vai decidir se exoneram de vez Augusto Melo da presidência do Corinthians ou se colocam ele de volta pro poder? Sabe por que eu tô preocupado? Eu tô recebendo alguns prints de algumas mensagens que alguns sócios do clube estão recebendo e eu vou ler essas mensagens aqui para vocês, ó. Dá uma olhadinha na mensagem que eles estão recebendo aqui, ó. Jogadores, são o pessoal que joga futebol, bote, sei lá quem são esses jogadores, né? Jogadores, boa tarde. No dia 6/7, domingo, provavelmente na churrasqueira do basquete, ainda a ser definido, acontecerá um evento regado a churrasco e chopp. Regado a churrasco e chopp. O Pinóquio, Augusto Melo, estará presente para ouvir questionamentos e reclamações. Sigam-se todos convidados domingo 6/7 ao meio-dia. Vocês acham isso normal, rapaziada? Ele tá dando churrasco regado de carne, de chopp para as pessoas para comprar voto. Ele tá comprando voto. Ele tá comprando. Então vamos lá, vamos continuar a mensagem aqui, ó. Lembrando que o evento seria uma extraordinária oportunidade de todos fazerem seus questionamentos, registrar insatisfações e o mais importante, ninguém é obrigado e nem deve tomar partido desse ou daquele. É brincadeira isso, né? É brincadeira isso. Só não acho inteligente, nesse momento, deixarmos passar a oportunidade do nosso grupo de jogadores de society, tá, rapaziada? Expor os questionamentos e insatisfações. Sem contar que sempre existe a possibilidade do Augusto retornar ao cargo de mandatário ao clube. Eles já estão falando o que eles querem. Meu Deus do céu. A princípio, o evento estaria programado para o próximo domingo, ao meio-dia. Deixa eu pegar aqui, que continua aqui a mensagem, tá, rapaziada? Pera aí. Deixa eu só pegar aqui para continuar a mensagem, ó. Lembrando, Society ao meio-dia. Seria importante cada um sinalizar, sem necessidade de justificar, se tem interesse em participar desse churrasco com chopp. Bom domingo e uma ótima semana para todos. Essa foi uma mensagem que receberam, que já me passaram, tá? Então assim, rapaziada, daqui a pouco eu já vou ler a próxima já. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. De verdade, mano. De verdade. É escancarado o que é feito lá dentro do Parque São Jorge. E você, sócio, que está sendo comprado por esse vagabundo mentiroso, que é o Augusto Melo, você que está sendo comprado com choppzinho, com carninha em churrasco, se você votar a favor desse cara, você não é corintiano, você é um vagabundo, você é um safado, porque você está colocando um indiciado da polícia, você tá colocando um ladrão lá dentro do Corinthians, para continuar. Isso é a polícia que diz, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a polícia que diz no inquérito. Você está colocando um vagabundo de volta à cena do crime, que ele tá querendo de novo roubar o Corinthians. Então, sócio, pensa muito bem antes de colocar esse maldito desse cara lá de novo. É só esse recado só. E aí o outro aqui, rapaziada, que eu vou ler pra vocês, ó, dá uma olhadinha, ó. Bom dia a todos. Então não vai ter só aquele só, não vai ter só aquele, presta atenção. Caros sócios e salonistas dos nossos rachões semanais, recebemos uma solicitação especial do Pinóquio Augusto Melo, presidente não, ex-presidente, vagabundo afastado, os caras colocam aqui, ó, presidente afastado pelo Conselho Deliberativo para um bate-papo com nossa turma do futsal associados. Amanhã, terça-feira, dia 1/7 de 2025, a fim de esclarecer pontos que estão sendo debatidos nos últimos meses dentro do clube. Nós, assessores do futsal, abrimos o espaço para esse debate com total imparcialidade política e acreditamos que seja uma oportunidade de explicarem e responderem dúvidas que nós associados temos e quem nem sempre temos acesso. Gostaria de convidar todos vocês a participarem dessa conversa amanhã no nosso rachão e depois confraternizarmos com um churrasco oferecido por eles. Cara, os caras é muito cara de pau, velho. Os caras são muito cara de pau, de verdade, velho. Importante termos uma presença em massa para mostrarmos a força de nossa turma para decidir, para decisões políticas do clube. Cara, isso é podre, isso. É podre, a verdade é essa. Isso é podre, mano. Não tem que dar voz pra esse cara, mano. Não tem que dar voz pra esse cara. Já é nítido, já tá explícito tudo que esse cara já fez, mano.
Ele vai falar meia dúzia de lero-lero pra vocês lá. Mentiras, mano. Um monte de mentira. E não é possível que tem débil mental que acredita nesse cara ainda. Débil mental não, porque tem como é que se diz? Rabo preso com esse cara, por cargo aqui, por benefício aqui. É isso, mano. Chega, velho. Por isso que é da minha preocupação, da minha indignação com essa votação, mano. Já ser feita essa votação logo, mano. Eu tô falando pro Tuma, já tinha que ter feito essa porra dessa votação logo, mano. Tá dando margem pra esse filho da puta aí. Ficar comprando voto, mano. Ficar pagando churrasco pros outros. Ficar comprando os outros. Depois se endivida com um monte de gente aí. E não sabe nem como é que vai pagar. Você, sócio, que colocar esse bandido de novo dentro do Corinthians, você não é corintiano. Você é um filho da puta. É isso que você é. Bom, só esse recadinho que eu queria dar pra esse Pinóquio lazarento aí, velho. Outra coisa que eu queria falar pra vocês no vídeo de agora, rapaziada. Teve uma coletiva, né? Hoje lá no Coringão. O preparador físico do Corinthians, esqueci o nome dele, né? E ele falou alguns assuntos aqui que eu quero pontuar aqui com vocês, tá? Alguns assuntos que me chamaram a atenção. O Léo do Casal Coringão fez uma pergunta lá, quem não conseguiu ver, entra lá no Instagram dele, do Léo do Casal Coringão. Ele fez uma pergunta a respeito do Palácios. Que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o Palácios? Fez uma pergunta a respeito do Palácio e o cara do preparador físico falou que ele tá 100%, que se não colocarem ele é por opinião, por vontade do treinador, da comissão técnica do Corinthians, por jeito que ele treina, o jeito que se mostra dentro de campo. Então, assim, lesão ele não tem mais, rapaziada. Lesão ele não tem mais. Agora, o porquê que ele não entra, aí é uma opção técnica que a gente vai ter que tentar entender nessa volta dos jogos aí. Eu acho que vai continuar não colocando ele, porque deve ser ruim, não deve treinar, sei lá, rapaziada. De verdade, mano. Eu já nem tenho mais esperança com esses Palácios aí, viu, rapaziada? Falou sobre o Garro. Aí é uma situação que eu queria até conversar com vocês. O Garro tem uma lesão, rapaziada, que eu já tinha até comentado isso com vocês, né? É uma lesão que, assim, ela não tem cura, essa lesão dele, mas ele consegue, da forma dos treinamentos que ele for fazer, ele consegue não sentir dores com essa lesão que ele tem e consegue ir para campo. Então, assim, o Garro, rapaziada, ele tem que fazer treinamentos diferentes de outros jogadores do elenco. Ah, Henrique, mas isso é normal no futebol? Sim, é muito normal, rapaziada. Eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. O Douglas, meia do Corinthians, que jogou pra caralho no Corinthians, quando o Corinthians sobe pra primeira divisão e depois 2009, 2010, se eu não me engano, acho que ele sai em 2012, né, rapaziada? Ele é campeão da Libertadores, Corinthians, campeão do mundo, acho que sai em 2013, agora eu não me recordo, rapaziada, mas o Douglas fez uma passagem espetacular no Corinthians. Ele tinha treinamentos diferentes dos outros jogadores, mano. O próprio Renato Augusto, mano. O Renato Augusto era treinamentos diferentes. Porque depende da carga dos treinamentos para certos tipos, características de jogadores. É óbvio, a maioria treina praticamente a mesma coisa. Quem não tem lesões assim, igual o Rodrigo Garro tem. Então, não é que, mas o Rodrigo Garro tá bichado. Não, ele só vai fazer treinamentos diferentes do elenco. Entendeu? Ele vai ter essa sequência de jogos agora, até porque ele fez esse tratamento intensivo nesse começo do ano, tratou bem essa lesão dele, a lesão tá lá ainda, mas ele vai conseguir jogar e ele só vai ter alguns treinamentos diferentes de outros jogadores, tá, rapaziada? E é normal isso no Corinthians. Eu já tô vendo comentários nas redes sociais aí, mas é por isso que o Garro não foi vendido, é por isso que o Corinthians segura o Garro, porque ninguém quer um jogador bichado. Parem de falar merda. Parem de falar asneira. É mentira isso daí. É mentira isso daí que vocês estão falando, tá? Falou a respeito do Gustavo Henrique e do Ranieri. Já estão 100%, graças a Deus. O Corinthians precisa de jogadores. Mas o Ranieri não tá jogando bem. Não interessa. Não interessa. O Corinthians precisa de jogadores pro elenco. Na minha opinião, o Gustavo Henrique também é um grande nome que vai voltar e jogar. Se Deus quiser, no dia 13 aí já vai estar disponível contra o Bragantino como titular. E falou também sobre o Yuri Alberto, rapaziada. Falou sobre o Yuri Alberto e é o que a gente tá falando aqui no canal, né? O Yuri Alberto, ele trata essa fratura, essa lesão grave que ele teve, né? Mas como é um cara que treina muito, que obedece muito o ritmo do corpo dele, treina, se dedica muito, até os preparadores físicos estão impressionados com a volta dele. Estão achando que a volta dele vai ser antes. Assim, falei pra vocês e eles falaram também. E foi o que eu percebi na entrevista. Não sei se vocês viram a entrevista e vocês perceberam isso. Os cenários, melhores dos cenários,
Contra o Palmeiras ele vai estar disponível na Copa do Brasil. Contra o Palmeiras ele estará disponível. Primeiro e segundo jogo, se Deus quiser, rapaziada. Pode ser que volte um jogo antes, no Campeonato Brasileiro, já pra dar um ritmo de jogo? Pode ser. Tomare, né, rapaziada? Tomare. A gente conta muito com a volta logo do Yuri Alberto, porque é um jogador importantíssimo pro nosso Coringão. Aí outra coisa que eu queria falar com vocês também, eles falaram muito sobre calendário, né, mano? Muito sobre o calendário do futebol brasileiro. Tem que mudar. Eu não sei se a melhor opção seria o calendário ser igual o do futebol europeu. O futebol europeu agora, no meio do ano, tá de férias, né? Agora eles não estão, porque estão disputando esse Mundial, que colocaram no calendário aí esse ano. Mas é legal, eu acho que seria legal, ainda mais por ter, se continuar esse campeonato, esse Mundial, eu acho que seria legal, rapaziada. Eu acho que seria legal pros times brasileiros, até porque, se continuar esse Mundial, os 4 anos, se tem o Mundial lá do final do ano também, olha a quantidade de campeonatos. Então eu acho que seria legal mudar o calendário e deixar igual o futebol europeu. Porque o futebol europeu mudar pro futebol brasileiro, esquece, rapaziada. Esquece. Eles falaram muito em quantidade de jogos também. O futebol da Europa não tem essa quantidade de jogos que tem aqui no Brasil. É muito diferente, mano. É muito diferente. Teve o exemplo do time lá de Portugal, o Porto, se eu não me engano. Teve metade dos jogos. Metade não. Teve menos jogos nessa temporada do que o Bahia, que tá na metade da temporada. Vocês estão entendendo? Então lá é bem menos jogos lá do que aqui no futebol brasileiro. Então, é isso que é complicado aqui do futebol brasileiro. Aqui tem campeonato estadual, aí tem campeonato brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Cara, tem o Mundial de Clubes se o time se classifica no final do ano. Tem a pré-Libertadores se você não tá direto na Libertadores. Cara, é muito jogo, mano. É muito jogo. É impressionante a quantidade de jogos que tem aqui no futebol brasileiro. E isso não vai mudar, mano. Eu acho que não. Porque os clubes estão ganhando, né? Eles não vão querer. Vamos parar de disputar esse campeonato. Vamos parar de disputar esse outro campeonato. Porque todo mundo, toda hora que fala nessa quantidade de jogos, sempre fala, não tem que ter estadual. O estadual não tem que ter, que isso e aquilo. É complicado, né, rapaziada? É difícil falar sobre esse assunto, né? E aí eu vou entrar num vespeiro aqui, que eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que, cara, me deixou indignado, de verdade, mano. De verdade. O Corinthians treina hoje, treinou sábado, domingo, treinou hoje, treina amanhã, treina quarta, e aí na quinta-feira tem folga, mano. Vocês acham isso certo, rapaziada? O Corinthians teve 15 dias parado aí, 2 semanas de férias pro cara. Vai dar folga pros jogadores agora? Os caras só estão treinando, mano. Eles só estão treinando, não tá tendo jogo. Aí eu vi os preparadores físicos já falando, mas a gente tem que fazer essa dosagem, porque quando... Eu vou falar dos jogos do Corinthians, tá? Até a Copa do Brasil contra o Palmeiras, eu vou falar todos os jogos aqui. Porque o Corinthians vai ter um jogo em cima do outro, que isso e aquilo. Tá bom, aí quando começar esses jogos em cima do outro, eles vão... Sabe qual que vai ser a desculpa deles? Eles vão falar, mas o Corinthians ele não tá com ritmo de jogo ainda, porque não tava jogando. Então é sempre uma desculpa, mano. Se tá parado, um treino, tem folga, aí se tá jogando, é ritmo de jogo que não tem, aí é desgaste físico. Porra, mano. Toda hora é uma desculpa, mano. Daqui a pouco vamos falar da temperatura, do ar, do frio, do calor, da grama. Toda hora é uma desculpa, mano. Agora, você dá folga pros caras que estavam 15 dias parados, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mas eu sei que vai ter gente que vai me criticar aqui nos comentários, mas, porra, mano. Eu não daria folga pros caras, não, mano. Vamos trabalhar, caralho. Vamos trabalhar nessa porra, mano. Bom. E aí eles falaram também que não vai ter nenhum jogo treino. Jogo treino é capaz de até de ter, né, rapaziada? Amistoso não vai ter. Amistoso porque jogo treino é uma coisa, amistoso é outro, né? Amistoso você tem que combinar com o outro clube e jogar com uniforme, ter juiz, ter um monte de coisa. O treino já não. O jogo treino você pode chamar um time pra ir lá no CT mesmo, joga com uniforme de treinamento mesmo, coloca uns caras pra apitar lá e já era, né, rapaziada? É diferente, jogo treino e amistoso. Amistoso não vai ter, certeza que não vai ter. Jogo treino pode ser que tenha alguma coisa ou outra, mas não falaram nada, né, rapaziada? Não falaram nada, então se tiver só treino também, se não tiver jogo, não sei o que vai acontecer, tá? Puta, eu fiquei injuriado com essa folga, de verdade, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Bom, e agora vamos falar dessa sequência de jogos do Corinthians que eu falei pra vocês. O Corinthians, ele volta a campo no dia 13, no domingo, às 19 horas, contra o Bragantino. Dia 13. Aí no dia 16, uma quarta-feira, o Corinthians viaja pra enfrentar o Ceará às 19h30, lá em Ceará, lá no Castelão, provavelmente, né? No dia 19, no sábado,
o Corinthians enfrenta as Tricas, no Morumbi, às 9 horas da noite. Então, quer dizer, esse intervalo aqui vai ser bem curto, rapaziada. O Corinthians joga na quarta lá no Ceará, quinta volta, sexta faz um treino e sábado já joga contra as Tricas, no Morumbi. Então, esse vai ser o menor intervalo, porque depois do sábado, o Corinthians volta a campo no dia 23. O Corinthians entra no sábado, dia 19, contra o São Paulo, e volta no dia 23, quarta-feira, às 19h30, contra o Cruzeiro. Jogo difícil, dentro da Neoquímica Arena. Jogo difícil pra caramba. A sequência do Corinthians é bem difícil, rapaziada. Ó, o Bragantino tá disputando lá em cima. Tudo bem que eu acho que é fogo de palha. Vai disputar lá em cima, mas daqui a pouco já começa a cair já. O Ceará é um time chato, principalmente jogando lá em Ceará, lá no Castelão. Depois pega um clássico contra as Tricas, que a gente tá penando pra fazer jogo bons lá contra o São Paulo no Morumbi. Aí depois, Cruzeiro, em casa. Cruzeiro que vem bem no Campeonato Brasileiro, tá brigando lá no topo lá. E depois, no dia 26, sábado, às 18h30, pega o Botafogo fora de casa. Jogo difícil pra caramba também, rapaziada. Apesar do vexame que eles deram nesse Mundial de Clubes aí, demitiram o treinador, mas vai ser um jogo difícil fora de casa contra o Botafogo. Aí, vem o jogo do dia 30, contra as Pepas, Corinthians e Pepas, pela Copa do Brasil, 9h30 em casa. Em casa, na Neoquímica Arena, uma quarta-feira. Aí nesse meio tempo de jogo e de volta da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras e Corinthians, o Corinthians recebe o Fortaleza em casa dia 3. Dia 3/8, o Corinthians, um domingo, às 4 horas da tarde, o Corinthians recebe o Fortaleza. E eu já vou dar a minha opinião. De todos esses jogos aqui, ó, que eu falei pra vocês, eu tento manter o máximo de titulares em todos esses jogos. Que eu falei até agora, até o dia 30/7 contra o Palmeiras. Aí no domingo, contra o Fortaleza, que é um jogo em casa do Corinthians, no meio de uma competição difícil, que é a Copa do Brasil contra um rival, aí eu entendo de querer, às vezes, até poupar um jogador ou outro para poder fazer o jogo da volta, que é dia 7/8, quinta-feira, às 9h30, o jogo de volta lá no Allianz Parque contra as Pepas. Esse é o único jogo que eu vou entender se o Corinthians quiser poupar, que é contra o Fortaleza no domingo. É o único jogo. Mas também eu tô falando poupar, rapaziada, é poupar 2, 3 jogadores no máximo. Não é querer mesclar o time inteiro, colocar 5, 6, 7 jogadores reservas para jogar com os titulares. Não é para fazer isso. É poupar um ou outro. Um jogador que tá com desgaste a mais, um jogador que tá sentindo mais, porque aí eu tô falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos. 6 jogos seguidos, o Corinthians tem que montar um padrão de time. O Dorival tem que fazer isso. É aquela sequência que a gente teve no ano passado, no final do ano passado. Aquela sequência que todo mundo abraçou e foi com um time só, mudava uma peça ou outra, um jogo ou outro. E deu certo, mano. E deu certo. O Corinthians, quer queira ou quer não, chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Chegou numa semifinal de Sul-Americana. Teve a arrancada maravilhosa no Campeonato Brasileiro que chegou a gente até levar uma pré-Libertadores. Então dá, se os jogadores, comissão técnica, fizer um esforço, dá sim, pra ter pelo menos esses jogos aqui que eu falei pra vocês, ó, 6, 7, 8 jogos, de tentar pelo menos só um jogo tentar mesclar não, poupar alguns jogadores. De resto, tem que ter os 11 jogadores dentro de campo e o Dorival Júnior tem que ter um time titular. Chega desse negócio de poupar jogadores. Chega disso daí. Não pode mais ficar poupando jogadores. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!